Fala, minha gente, tudo bem? Bora lá para mais um conteúdo totalmente excelente, dessa vez ouvindo Gaio Fato, nosso camarada falando sobre marxismo, comunismo e religião. Bora ver onde a gente vai parar! Muitas organizações religiosas, muitas pessoas famosas odeiam os comunistas. Claro, Verdade. evidente. Não só porque o marxismo, o leninismo, ele é, pelo seu princípio filosófico, uma teoria ateia. Ele é ateu. Bom, é uma teoria que é baseada na perspectiva evidencial da ciência, né? Na perspectiva de, não só de evidência da ciência, né? Porque tem um debate também sobre isso. Mas, tipo, ele é uma teoria que é baseada nesse estudo científico da materialidade, então não tem como a gente se utilizar, enquanto marxista, de uma explicação metafísica, de uma explicação ideal. Esse é o ponto. Aí. Porque aí estão uma série de coisas curiosas. Acho que enquanto o Gaio Fato estava falando, ele até sacou, né? Não é só uma questão positivista da ciência, de observação daquilo que é evidência, evidencial, perceptível, notado. Não, é uma crítica a uma posição em que você pressupõe a existência daquilo que não está sob seu controle. Ou que não faz parte, ou que está num mundo paralelo, né? Aquilo que está no mundo paralelo no qual a gente não consegue, não tem tocar. E isso seria um mediador para você poder atuar na realidade social. E isso é completamente equivocado. E nesse ponto tem que ser ateu mesmo. Sabe por quê? No seguinte sentido. Quando a gente vai atuar na realidade social, eu sou crente comunista, tamo junto. Nós vamos atuar na realidade social. A gente está atuando naquilo que nós, enquanto seres humanos, comunidade humana, historicamente construímos. Ela não foi implementada por um divino, por quem está no além. Somos nós que fizemos. E se nós fizemos, a gente muda. Isso é uma questão muito básica, muito simples. E você não depende desta interpretação da realidade, desta posição, de pressupor que é um além terra, além mar, um além tudo, do além do transcendente. Não precisamos dessa parada. Então o que a gente faz? A gente olha para a realidade, interpreta a realidade material que nós construímos enquanto sociedade, né? Seres humanos em sua ação produtiva, reprodutiva, organizada, olha para a realidade e fala, vamos mudar esse bagulho. A gente que fez. A gente construiu o Estado, a gente construiu o mercado, a gente que construiu uma sociedade moderna maluca que destrói as próprias condições de reprodução da vida, a gente que organiza a sociedade de determinada maneira, a gente construiu a igreja, a organização da igreja, a estrutura de poder, a gente que inventou as escolas, como elas devem funcionar, como se organiza a sociedade, a realidade social. A gente que decide se a produção vai ser em torno de, por exemplo, carros individuais poluentes, né, para você consumir individualmente, ou se a gente vai fazer uma produção de transportes limpos coletivos para solucionar um determinado problema. São os seres humanos que decidem. Obviamente que você fala, não, mas não sou eu que decido, é o dono da empresa. Exatamente, por isso que o capitalista tem que ser destronado do seu cantinho, porque ele está destruindo as condições de vida de todo mundo e da própria humanidade, da própria reprodução social, enquanto está sentadinho ali fazendo carro para cada um ir comprando, em vez de organizar e planejar a sociedade de maneira mais racional e inteligente. Mas é só aproveitando o ensejo. Mas esse é o lance. Então, dá para ser ateu neste sentido, ou é para ser ateu neste sentido, na hora de analisar a realidade social. Agora, continuo sendo crente, tenho a minha prática pessoal, comunitária de fé, faz parte da minha história, da minha constituição, da minha realidade, tive a minha experiência espiritual de fé, tudo certo. Isso não significa que isso tem que mediar a minha relação com o mundo, ao contrário. Beleza? Vamos lá, sigamos. A outra maneira de ser ateu também, mas essa talvez apareça mais para frente, vamos ver se retorna o tema. Existência de alguma força do universo para poder explicar o mundo que a gente existe, que a gente está. Não é possível. Não é possível. Possível é, infelizmente. Não para um marxista. Porque se for um marxista, você vai, obviamente, trabalhar de maneira decente na análise da realidade social. E na materialidade da vida, onde a gente está. Nessa vida, caso alguém tenha contato com o transcendente de alguma maneira, é nessa vida que a gente tem, não em outra. Então é para cá que a gente tem que olhar. Agora, infelizmente é possível e por isso que a gente vê um monte de desgraça. Agora, não é necessário e nem correto, do ponto de vista da organização e planejamento racional da vida. Mas aí é um outro tema, outro momento e bora lá. A utilização dessa perspectiva ela não é possível. Mas não por isso. Essas igrejas e organizações odeiam os marxistas por quê? Porque os marxistas questionam a ordem social aonde essas organizações estão inseridas. Perfeito! É isso!
Minha gente, é isso. Você está colocando em risco, quando você questiona a ordem social, aquela dinâmica que fortalece e favorece a própria institucionalidade vigente na igreja, o poder instituído. E é por isso que, em geral, pastor, bispo, sei lá o que lá, fica contra a qualquer movimento revolucionário, transformador da realidade social, porque fala, está em risco aqui como a gente organiza e reproduz a nossa vida. E não a nossa vida humana como um todo, como todo mundo junto. A nossa vidinha religiosa, nosso cargo, nossa posição, nossa postura de autoridade que fala sobre tudo, contra todos ou sobre todos e que interfere na realidade política diretamente, fazendo alianças com setores dominantes. Esta galera realmente vai odiar, porque está colocando em questão isso. E veja, muitas vezes, mesmo que não se perceba, a própria posição de gente que não é conservadora, não é reacionária e tal, mas que está numa posição, de um ponto de vista que institucionalmente a igreja, como ela está hoje, a privilegia dessa posição aqui, vai ser contra. Fala, não mexe aí não. Por quê? Porque está botando em risco esse negócio todo. Ou ainda, botando em risco quem paga as contas da igreja. E é isso, quando você toca na realidade da reprodução social, você está mexendo em toda essa estrutura. Então realmente é preocupante do ponto de vista de quem quer manter as coisas como estão, para poder seguir ali de boa no fluxo do seu trabalho. Mas vamos lá. O papel da religião e o papel da religião enquanto institucionalidade. Exatamente. Enquanto institucionalidade. E essa institucionalidade se reflete perfeitamente na forma de como a política do mundo está organizada. Exatamente. E aí é um ponto curioso, porque acabou de falar sobre ateísmo, né? Então, a questão é ateu porque ele acredita em Deus, não pode acreditar em Deus. Não é isso. É na hora de atuar e compreender a realidade social. Show de bola. Não quero ser marxista perfeito. Tudo bem, mas entrou nesse âmbito, a gente atua dessa maneira e puxa o processo revolucionário dessa maneira. Tudo bem? Inclusive, pensando, planejando, com cuidado e tudo mais. Beleza, esse é um passo. Falou sobre essa questão do ateísmo, mas esse não é o ponto de discussão, porque esse ponto de discussão de existência ou não de Deus nem é um problema da organização da classe trabalhadora e nem deve ser de acordo com o próprio Marx, por exemplo, que quando viu que dentro da Internacional, especialmente na figura do Bakunin, está querendo colocar dentro do programa o ateísmo como pauta, ele fala, não é para ter discussão teológica aqui. Por quê? Porque discutir se Deus existe ou não faz sentido na hora de planejar e organizar a classe trabalhadora. Então, não é disso que se fala. Se fala do papel da religião na reprodução social. E se você criticar a reprodução social, você tem que olhar para todas as instituições. E como cada uma das instituições, ou como o Gaiafato falou, em institucionalidade, do ponto de vista da institucionalidade, como elas se articulam na manutenção e na reprodução da própria realidade ou ordem social vigente, nessa reprodução, na manutenção dessa ordem. É óbvio que isso não é de maneira estanque, e aí eu não sei se o Gaiafato vai falar disso em breve, mas esse é o ponto. Dentro da religião você também tem um ambiente conflitivo, de tensões, de processos mais transformadores, mais conservadores, mais revolucionários, mais reacionários. Há as tensões e essas dinâmicas que, se chegam a tocar na ordem da reprodução social, o negócio bagunça todo. Mas se não chega, há seus conflitos internos que, dentro dessas contradições, também podem mobilizar a classe trabalhadora para diferentes posições, diferentes lugares, diferentes processos. Mas tem que entender que falar em religião em abstrato, a gente entende o mundo, consegue localizar algumas coisas, mas tem que olhar ela em concreto, como ela se reproduz, como ela se organiza, quais são os grupos dirigentes, são compostos por que gênero, por que raça, por que classe, né? Como está disposto, como é a membresia, como é o movimento, ele é popular, não é popular, quais são as relações de dominação envolvidas e quais são as relações de atuação popular também envolvidas. Na subsistência, na organização, na auto-organização, tudo isso faz parte dessa vida complexa que a gente chama de sociedade, então também não dá para tratar religião como uma essência separada da realidade social. Se a gente fizer isso, cometemos um erro muito básico na própria crítica de Marx à religião de 1844, em que ele tenta incluir a dinâmica toda e não criar essas essências dos âmbitos sociais, né? Não. É de maneira tensionada, complexa, muito mais interessante da gente observar. Mas bora lá! Tanto de qual classe domina essa política. Né? Importante também. Da mesma forma, o cristianismo no Império Romano não era cultuado como religião oficial. Os cristãos eram perseguidos. Por que eles eram perseguidos? Porque na visão geral, na visão dominante, que era a visão
politeísta, com vários deuses e parará, várias outras formas de cultura, de sociabilização dessa cultura, blá, 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 o cristianismo questionava essa ordem social. Portanto, Isso. Mas vamos um passo a mais. Acho que essa é a hora que a galera da teologia da libertação contribui muito. Quando você faz análise dessa realidade social, e aí Elsa Tames, Francis Lambert, Pablo Richard, vários caras em Minas muito massa que fazem esse tipo de análise desse tempo, dos textos bíblicos e do contexto histórico desses textos que relatam essas histórias. O do Pablo Richard é até muito curioso porque ele avança, né? Ele não fala sobre o texto bíblico e canônico. Ele tem um livro chamado Memória do Movimento Histórico de Jesus, e é memória porque ele vai tratar também no âmbito da tradição oral, fundamentalmente, chamando a atenção para essa perspectiva. É um texto que eu queria muito traduzir, minha gente, vocês não têm noção. É um catatal dessa lapa, é muito bom. Ele trabalha com textos canônicos, não canônicos, e sempre fazendo uma análise histórica. Do quê? Dessa organização de comunidades que vão dar origem à chamada Igreja de Cristo. Mas o próprio Pablo Richard, enquanto padre, é anti-eclesiástico. Então ele vai criticar a institucionalidade da igreja depois e como ela se adequa ao Estado formado, Estado romano, Estado imperial, né, e se torna uma religião de império. Mas antes dela se tornar religião de império, ela é perseguida, sabe por quê? Porque quando você fala Jesus é o Filho de Deus, no contexto, naquele espaço, você está colocando um reinado, um rei, um imperador, para fazer frente a César, que é o imperador. E aí, se você analisar e ler os textos, as passagens bíblicas nessa perspectiva, você vai ver constantemente uma posição conflitiva com o poder de dominação existente de seu tempo. Então, se César chega em Roma, Ave César, depois de ganhar uma batalha, é recebido com louros e flâmulas e não sei o que lá, no Evangelho de Mateus e outros relatos também que a gente vai poder encontrar canônicos e não canônicos, você vai ter a história de Jesus entrando em Jerusalém, sendo recebido pelos pobres, ovacionando com palmeiras, com a própria roupa, com não sei o que lá, falando filho de Davi, né? Falando lá, como é que fala? Esqueci a palavra. Mas é como se fosse um Ave César, mas para Jesus. Salve Jesus, assim. Faz, salve Jesus, tamo junto, irmão. Ganhou a batalha, tapa a vitória. E aí são representações trazidas na memória popular, na oralidade popular, que depois vira texto, vira essa referência de apresentação desse personagem Jesus no texto, em que esse cara tá se opondo, ou é oposição ao poder existente. Então há uma posição alternativa. Reino de Deus é porque há um outro reino, que não este do Império Romano. Há uma crítica a essa dominação. Então, é uma crítica violenta à dominação existente, à ordem social existente e à reprodução existente. Por isso que Jesus várias vezes no texto fala assim, nesse mundo, os governantes são aqueles que mandam, mas no meu mundo, se você quiser ser líder, se você quiser ser rei, você se faça de escravo. No mundo daqui, os últimos são os primeiros estão lá, no meu os últimos são os primeiros. No daqui, quem quiser mandar, que sirva. Então tipo, olha, no meu, quem quiser mandar, que sirva. No daqui, quem manda, manda mandando. E aí você tem, então, uma inversão de toda a lógica da estrutura de dominação por outro reino alternativo que anima as pessoas a enfrentar aí, não só uma questão religiosa, porque não tinha essa separação religião e vida política efetiva, social, né, vida comunitária de diferentes povos e tal, senão, efetivamente, você tem uma crítica da ordem e da estrutura de dominação social vigente, inclusive interna. Porque assim, muito judeu lá, no período de Jesus, muitos da tradição judaica, porque Jesus é judeu, gente, Jesus não é cristão, vamos lá lembrar desse detalhe. Jesus, como judeu, faz esse enfrentamento de ordem. E você tem ali vários outros grupos judeus que tá sossegado e que os romanos nem se preocupam com eles, porque eles não estão fazendo revolta nenhuma. Pode acreditar em um Deus só, pode dizer que o nosso não vale nada, só não questione o poder de César sobre todo esse negócio. E a galera ficava de boa. Quem não ficava, fazia uma revolta, fazia revolução, fazia bagunça, e isso chega em 70 depois de Cristo, e tem a invasão de Jerusalém, a destroçamento daquele negócio, o pessoal tem que vai para diáspora, né? A chamada diáspora. Então, bora ver, só para não perder o fio. Ele não era visto como uma ordem a ser estabelecida como normal. Por quê? Porque a normalidade construída pelas classes dominantes romanas historicamente estava ligada à forma de como essa religião politeísta era utilizada, por N razões. E aí o cristianismo tem suas particularidades, tem suas perspectivas, e vão, para aquele período histórico, fazer mais sentido dentro daquela geografia local. E aí, é claro, esses cristãos... E na mobilização popular.
Porque isso é uma coisa importante também. Era visto como uma religiosidade de escravos, da galera. Isso não de escravo que está aceitando a submissão. Ao contrário. De escravo que é chamado de irmão, que é reconhecido com dignidade e começa, inclusive, a ficar bem bravo com a ordem imperial. Então se torna um problema na manutenção da ordem e na reprodução social. Então, que odeiam os comunistas, odeiam pelo mesmo motivo, por esse motivo. Os comunistas, de alguma maneira, questionam a forma de como essa religiosidade se expressa nas relações sociais públicas. Plot twist! Os marxistas de hoje são os cristãos de ontem. Não, mas essa sacada foi genial da argumentação do Gael Fato. Tá de parabéns, mandou bem demais. Nas relações sociais que dizem respeito à comunidade, dizem respeito à forma de como todas as coisas existem. E, sobretudo, questionam uma ordem dominante, questionam uma ordem política. Mas é isso. Espero que tenha dado para responder a pergunta. Falei pra caralho. Xiii, falou muito. Valeu, minha gente. Como apareceu ali, realmente se inscreve no meu canal, se inscreve no canal do Gael Fato, se inscreve no canal de tudo quanto é camarada que a gente tiver por aí, porque mesmo com as nossas divergências, enfrentamentos, discussões, o mais importante é a gente se organizar, tomar consciência cada vez maior da realidade social, lutar junto para transformar esta bagaceira que tá arrebentando com as condições de reprodução da nossa vida, da vida da próxima geração, de nossos filhos e filhas, caso você tenha filhos e filhas como eu, que tenho uma filhinha e gostaria muito que ela vivesse muito bem. Mas bora lá. Respirando fundo, preparando e se inscreve aí, se inscreve lá, curte, comenta, divulga e não esqueça de uma coisa muito importante. Se puder dar uma força no Apoia-se, pra mim seria muito importante, muito valioso pra seguir nesse trabalho. Tá bom? Cada vez mais complicado na correria, mas tamo junto. Todo dia útil, trazendo a palavra todo dia útil, até a vitória final. Valeu, minha gente. Até mais.